Muito bem, lição número 1, a parte de quarta-feira. O amor encontra um caminho. Um pregador estava fazendo um sermão fúnebre. Dentro da igreja havia um caixão na frente do púlpito, muitas flores, e o pastor não estava fazendo nenhum elogio para o falecido. A igreja fora convocada para aquele velório porque uma pessoa da igreja havia falecido. Então a igreja estava cheia. O pastor disse: olha, essa pessoa, infelizmente, já está com o destino selado. A pessoa que conheceu a Deus, o caminho da verdade, mas infelizmente, como muitos pecadores, se afastou e retornou. Queira Deus que no último momento ele tenha sentido o tempo de pedir a Deus perdão. Então agora que os irmãos, quero que os irmãos saiam banco por banco e venham à frente para que os irmãos possam ver a pessoa que está aqui nesse caixão. Havia uma consternação geral. Todo mundo se perguntando: quem é a pessoa? Quem faleceu? Não sei, o pastor não falou o nome da pessoa. Uma pessoa perguntou: pastor, qual é o nome do falecido? Por favor, eu quero que vocês venham e vejam. Então começou a fazer aquela fila e as pessoas passavam diante do caixão e olhavam para dentro do caixão. E tinha uma surpresa. Não havia ninguém, mas havia um espelho no fundo daquele caixão. E todo mundo que olhava, mirava o seu próprio rosto. O pastor disse: meus irmãos, o que vocês estão vendo é uma aplicação muito séria. Todos nós estamos condenados à morte eterna. Só existe uma solução para esse problema. Chama-se Jesus Cristo. É o caminho que o amor encontrou para dar a Adão e Eva uma esperança e para toda a humanidade. Após o pecado cometido por Adão e Eva, Deus ordenou que eles deixassem o lar edênico, saíssem fora do jardim, para que eles enfrentassem as consequências do pecado que eles haviam cometido. O nosso grande Criador, logicamente, não os deixou desamparados e deu para o primeiro casal uma esperança de que haveria um descendente da mulher, que haveria de restaurar todas as coisas. O Criador disse para a serpente: você foi usada pelo diabo, você não vai voar mais, vai comer pó todos os dias, e quem te usou, a grande serpente, o diabo, vai um dia ferir o descendente da mulher, mas esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. E assim vai ter uma vitória estrondosa, e a restauração estará começando a partir desse sacrifício do descendente da mulher. Por isso, os dois não sabiam o que representava aquela promessa naquele momento, nem imaginavam, mas sabia que um filho da mulher nasceria. Por isso, quando Caim nasceu, as esperanças foram depositadas todas nele, como se ele fosse o restaurador. E quando Caim matou Abel, aí nenhum dos dois se tornou esperança nenhuma. Aí cada mulher tinha a esperança de que o seu filho fosse o restaurador. Por isso, a última vitória estaria vinculada na morte do descendente da mulher, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta 6 pergunta o seguinte: qual o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz para salvar a humanidade? Hebreus 2, verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da sua humanidade, por causa da sua paixão e morte, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todos. Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 6, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A pergunta é: qual o tamanho do sacrifício de Jesus para salvar a humanidade? Resposta: ele deixou sua divindade, ele deixou sua posição no céu, ele se desvinculou de sua vida eterna para morrer em nosso lugar e mostrar o quanto nos ama. O que Jesus fez foi um sacrifício imensurável do amor. Todo o amor do universo estava centralizado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus
é a maior resposta de amor a todos os pecadores em todos os tempos. Nada se compara a esse amor. Basta olharmos para a cruz, porque Pilatos mandou escrever sobre a cruz Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas na verdade, ali era como se estivesse escrito: eu amo você e quero ter você por toda a eternidade em minha companhia. Era isso que a cruz representava. O desejo de Cristo de ter os pecadores arrependidos, salvos na eternidade um dia, a restauração total. Ellen White escreveu no livro Mensagem ao Jovem, página 279, o fato de que o Senhor nos ama é suficiente para suscitar a mais profunda gratidão em todos os momentos da nossa vida. O amor de Deus está falando a ti e a mim. Vamos dar atenção a esse amor, pois do contrário, nós não poderemos aplicar sobre nós as palavras. Tão somente confia no amor de Jesus e sentirás a mais profunda alegria. Então esse amor tem que nos motivar, esse amor tem que nos envolver. O amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, o amor dos anjos por todos nós. É um amor assim que não dá para ser medido, não dá para ser explicado. Um amor que envolve ou envolveu o sacrifício. Durante a Guerra Civil Espanhola, o Forte de Toledo foi assim, ele foi resistindo aos ataques dos inimigos. Eles atacavam uma vez após outra, mas o Forte de Toledo estava sendo comandado por um general muito experiente. E ele não deixou que os inimigos tomassem o forte. Mas os inimigos tinham um trunfo. Eles conseguiram sequestrar o filho do comandante do forte. Eles então acreditavam que isso iria fazer com que o comandante entregasse o forte, abrisse os portões. Para provar que eles estavam falando a verdade, eles pegaram um telefone, ligaram para o comandante e disseram: comandante, entregue o forte. Nós temos o seu filho em nosso poder. Se o senhor não abrir os portões, nós vamos matá-lo. Para provar isso, você vai conversar com ele agora. O moço disse: papai, eles me prenderam, mas papai, não me entregue o forte. Eu estou decidido a morrer pela nossa pátria. Houve um longo e pesaroso silêncio. Aquele pai disse: meu filho, diga viva a Espanha, entregue sua vida nas mãos de Deus e morra como um patriota. Adeus, meu filho. O moço respondeu: adeus, meu pai. O velho general se dirigiu a um lugar solitário no forte, com as mãos sobre o rosto e lágrimas banhando suas mãos, quando ele ouviu o tiro que tirou a vida de seu filho. Mas ele não entregou o forte. E através dessa fortaleza, a guerra foi ganha depois. Que sacrifício esse pai fez pela pátria. Uma história linda, mas é apenas uma sombra do que representa a história de amor que foi evidenciada na cruz do Calvário, onde Deus, o Pai, entregou o Filho para que morresse por todos nós e nos desse a salvação. Por isso, a gratidão do nosso coração deve ser imensa. Deus abençoe a todos. Que, ao estarmos envolvidos no grande conflito, o sacrifício de Jesus seja o foco maior da nossa vida e que possamos dedicar nossa vida também a servir e amá-lo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor teve um amor grandioso para com todos aqueles que se achegaram a Ti. O Senhor teve por toda a humanidade. O Senhor não distinguiu ninguém, mas o Senhor dá oportunidade para que todos possam receber a salvação. Obrigado por esse sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a todos e que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém.